Vencemos a chuva, amém? Eu sempre falo isso porque nessa época obrigada querida, nessa época de frio, às vezes a cama, a preguiça acaba falando mais alto, mas nós estamos aqui, amém? Vencemos a primeira batalha a ser vencida nessa noite, no nosso interior. E para aqueles que nos visitam, nós estamos numa série de palavras falando sobre ambiente. E nós temos falado a cada semana sobre ambientes que Deus transforma e usa para transformar as nossas vidas. E hoje eu quero falar um pouquinho sobre o ambiente de transformação de caráter. Eu não sei como teu coração está nessa noite, eu não sei o quanto você deseja nessa noite ser tocado pela mão poderosa do Senhor, mas eu quero te falar, querido, que a palavra nos diz: se hoje ouvirdes a voz do Senhor, não endureça o teu coração. Então que o teu coração esteja aberto nessa noite, porque o Senhor quer nos ministrar nesse lugar. E eu quero usar um texto que está em Lucas 19, que fala de um homem que viveu uma transformação profunda no seu caráter. E esse homem se chama Zaqueu. Eu não sei se você conhece a história de Zaqueu, mas Zaqueu foi um homem que provou de um encontro com Jesus que o transformou completamente. Então, se você gosta de anotar, anote aí Lucas 19, nós vamos ler do versículo 1 ao 10. E diz assim: entrando em Jericó, Jesus atravessava a cidade, eis que um homem rico chamado Zaqueu, chefe dos publicanos, abre aspas, os publicanos eram coletores de impostos da época, e muitos desses coletores de impostos, eles trabalhavam de forma fraudulenta, então não tinha um parâmetro, eles faziam o que eles queriam, cobravam às vezes de forma absurda das pessoas. E esse homem, chefe dos publicanos, procurava ver quem era Jesus, mas ele não podia por causa da multidão e por ele ser de pequena estatura. Então, correndo adiante, subiu numa figueira a fim de ver Jesus, porque ele havia de passar por ali. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse: Zaqueu, desça depressa, porque hoje eu preciso ficar na tua casa. Zaqueu desceu depressa e recebeu com alegria. Todos os que estavam vendo aquilo começaram a murmurar, dizendo: Jesus vai se hospedar na casa de um homem pecador? Zaqueu, por sua vez, se levantou e disse ao Senhor: Senhor, eu vou dar a metade dos meus bens aos pobres, e se eu roubei alguma coisa de alguém, vou restituir 4 vezes mais. Então Jesus lhe disse: hoje houve salvação nesta casa, pois também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem não veio para buscar aqueles que estão salvos, mas veio para buscar o perdido. E eu quero começar falando, querido, para você que onde Jesus entra, nada permanece como está. Onde Jesus está, nada fica igual. A palavra diz que Jesus entrou em Jericó. E Jesus, querido, ele não passa por lugares à toa. Jesus, ele não entra nos lugares de forma despretensiosa. Ele não passa em ambientes sem que haja um propósito. Jesus não se encontra em nenhum lugar por acidente. Jesus estava entrando naquela cidade para encontrar com Zaqueu, aquele homem pecador. Então, onde Jesus está, onde Jesus entra, algo muda. Não tem como Jesus passar por um lugar, Jesus entrar e não haver ali uma transformação. Nós ao olharmos para a palavra, nós vemos isso em Jesus. Essa é a característica de Jesus. Ele transforma tudo por onde ele passa. E eu quero te dizer algo nessa noite. De repente você chegou nesse lugar como um espectador apenas, mas Jesus está nesse lugar como Salvador, libertador, restaurador. E se você nessa noite abrir o teu coração, Ele vai transformar esse ambiente que é o teu coração, porque é isso que Jesus faz. E eu quero que nós olhemos para a história de Zaqueu, porque ele representa muitas das nossas lutas interiores. Zaqueu queria ver Jesus, mas havia alguns obstáculos. A palavra fala em Lucas 2:3, eis que ele era um homem rico. E aí depois continua dizendo
chefe dos publicanos. E termina dizendo que ele não podia ver Jesus porque ele era pequeno e existia uma multidão que estava o cercando. Obstáculo, obstáculo, obstáculo. Ser um homem rico era um obstáculo e continua sendo, sabia? Porque a riqueza significa uma segurança. Zaqueu tinha tudo o que ele precisava, materialmente falando. Ele tinha estabilidade financeira, ele tinha privilégios por ser rico, por estar naquela posição de publicano. Mas isso é um obstáculo muitas vezes, porque isso coloca-nos numa posição de conforto. Quando nós estamos com tudo aparentemente seguro e sob controle, nós nos sentimos mais confortáveis. Nós nos sentimos mais seguros na força do nosso braço, porque nós temos tudo que nós precisamos. Só que Zaqueu não tinha uma coisa, e a coisa mais importante: ele não tinha a presença. Ele não tinha conhecido Jesus ainda. Ele não tinha sido transformado no seu interior. E esse é só um obstáculo, mas nós olhamos o outro obstáculo que fala: ele era um publicano, ele era um homem rejeitado por aquele povo que estava cercando. Ele não era bem visto, ele não era bem quisto. E isso foi um obstáculo para ele, porque ele precisou naquele momento estar num lugar onde as pessoas não estavam à vontade, ou não, ele não se sentia alguém agradável naquele ambiente. E como se não bastasse, ele era pequeno, e a palavra fala que o fato de ele ser pequeno fazia com que ele estivesse escondido na multidão. Ele estava abafado, engolido naquela multidão que não deixava ver Jesus. E muitas vezes nós estamos na mesma posição, pequenos dentro de nós, engolidos, abafados, apagados pelas nossas dores, pela mágoa, pelas palavras duras que a gente recebeu muitas vezes na vida. E aí nós usamos tudo isso para nos esconder de Jesus. Só que eu quero dizer algo para você nessa noite, querido. De repente você se encontra com a sua alma cansada, sobrecarregada, abatida, desesperada, buscando algo mais. E esse algo mais está disponível para você. Assim como estava para Zaqueu, está disponível para mim e para você. Jesus, ele está disponível. Ele quer transformar as nossas vidas. Ele quer entrar no nosso coração. Ele quer transformar o nosso caráter. Isso é quem Jesus é. Jesus é transformação. Ele é libertação. Faz parte de quem ele é. E ele quer entrar no nosso coração nessa noite. E aí a palavra fala que Zaqueu, ele sobe numa árvore. Sabe o que isso significa? Zaqueu escolhe se expor. Lucas 19:4. Então ele correu, subiu numa figueira, porque ele queria ver Jesus, e Jesus passaria por ali. Ele correu, subiu e se expôs. E isso também fala ao nosso respeito. Isso também ensina algo. Se nós queremos de fato uma transformação, isso exigirá coragem de se expor. Exigirá uma posição nossa de subir numa árvore, de fazer o que for necessário para que Jesus perceba que eu estou ali para vê-lo. Precisamos chamar a atenção de Jesus se nós quisermos ser transformados por Ele. Muitas vezes é assim que vai acontecer. Jesus estava passando, havia uma multidão e ele tinha uma série de obstáculos que poderiam ter impedido ele de ver Jesus, e não só ver, provar daquela experiência de transformação, mas ele escolheu se expor, ele escolheu agir, ele escolheu fazer algo para que Jesus o notasse. Muita gente fala assim: ai, mas eu sou tímido, eu gosto de ficar escondido, eu gosto de ficar na retaguarda, nos bastidores, né? Ai, eu sou humilde, eu não gosto muito de me expor. Será, querido, que é só humildade ou é medo de julgamento? Será que é o medo do julgamento que nos trava de nos colocar numa posição em que nos expõe para chamar a atenção de Jesus?
provado, porque muitas vezes a maioria de nós, quando diz, eu tenho medo, eu sou humilde, na verdade não é só medo e humildade, é o medo de se expor, de fazer um papel de ridículo, o medo de ser julgado, o medo de ser apontado. Mas Zaqueu, naquele momento, ele não tentou se proteger, e muitas vezes nós fazemos isso. Nós não queremos subir numa árvore para chamar a atenção de Jesus, porque nós queremos nos proteger numa carapuça de perfeição, de santidade. Mas a minha vida é muito perfeita. E nós vínhamos conversando agora no carro, e aí eu falei sobre isso, que o fato de ser cristão, querido, não nos torna imune. Nós sofremos igual, nós passamos por lutas igual, nós vamos passar por crises em várias situações da nossa vida. Isso não nos exclui, mas nos dá um refúgio, nos dá um escape. Jesus está conosco nesses momentos. E precisa haver em nós essa posição de calar a vergonha, calar o medo de se expor, de ser julgado. Eu quero encontrar Jesus, eu quero a transformação do meu caráter, eu quero mudar a minha vida e farei o que for necessário. Se é subir numa árvore, eu vou subir. Se é berrar como o cego berrou, eu vou berrar. Mas eu não vou permitir que Jesus passe por onde eu estou e a minha vida permaneça igual. Essa foi a postura de Zaqueu. A transformação de caráter começa quando a gente decide se mostrar como a gente é. Enquanto calei os meus pecados, os meus ossos apodreceram, morreram. É o que a palavra diz. E aí eu não estou falando, querido, que você tem que sair expondo aí os teus problemas, as tuas fragilidades para todo mundo. Não é isso. É se expor diante daquele que pode curar todas as coisas, Jesus. É ser honesto diante dele. É chegar diante dele e falar: eu não tenho vontade de orar, mas eu estou aqui de joelho no meu quarto, dizendo para ti, Jesus, o meu corpo, a minha carne não quer orar. Eu não quero me relacionar agora. As outras atrações todas estão me chamando, mas eu estou aqui porque eu decido ser transformado. Eu decido ouvir a tua voz hoje. Eu decido que a minha vida não pode mais permanecer como está. Eu não quero mais isso, eu quero transformação. Amém. Isso é se expor, querido. Aleluia. Então, se nós queremos ser transformados, deixa Jesus te ver como você é. Deixa Ele te ver, querido. Para de evitar a multidão. Para de evitar a árvore, porque você não quer subir para se expor. Onde você tem se escondido? Onde você tem se escondido? Atrás da sua história, das dores, das decepções, o sofrimento. Onde? A história de Zaqueu nos mostra que Jesus, Ele nos vê de verdade. Quando nós mostramos quem somos, Ele nos vê de verdade. Lucas 19:5 diz que Jesus olhou para Zaqueu e falou: Zaqueu, desce depressa. Ele não chamou homem, ei você que está numa árvore. Não, Ele falou Zaqueu. Ele chamou pelo nome. Querido, Jesus te chama pelo nome. Amém? Jesus te vê e Ele vê o que ninguém vê. Jesus te conhece. Jesus sabe o teu nome, Ele sabe as tuas dores, mas Ele também sabe as tuas qualidades. E mesmo cheio de defeitos, Ele nos olha e diz: ei, eu estou te chamando pelo teu nome. Desce da árvore, não importa o teu pecado. Não importa se até hoje tu era alguém que cobrava as pessoas de forma indevida, fraudulenta, um hipócrita, um mentiroso. Não importa, desce da árvore, Zaqueu, porque eu vou ficar na tua casa. E Jesus olha para nós hoje e Ele fala a mesma coisa. Pode ser que ninguém te chame pelo nome, querido, ninguém reconheça o teu esforço, mas Ele está te olhando hoje dizendo: ei, desce da árvore, porque eu tenho transformação para ti. Eu tenho mudança. Eu tenho algo novo. Eu tenho renovo, eu tenho resposta, eu tenho restauração, eu tenho libertação, eu tenho cura. Jesus foi onde ninguém ia, na casa de um publicano. E Jesus entra onde ninguém entra, querido.
Jesus vai buscar aqueles que ninguém quer, sim. Foi assim comigo e com você. Ou você acha que nós somos muito bons e perfeitos? Hoje até somos melhores, amém? Estamos na caminhada progressiva, que é uma bênção. Estamos progredindo com Jesus, porque é isso que Ele faz. Não somos mais os mesmos de quando Ele nos encontrou, mas ainda não somos o que Ele tem para nós, amém? Existe um caminho a ser percorrido. Mas quem nós achamos que somos? Mas às vezes nós achamos que somos. Não, aquele lá, não, Jesus não vai. Ah, aquele errou muito. Não, o pecado dele é muito feio. Não, jamais, o meu pecado é diferente. Não, querido. Jesus, Ele transforma qualquer situação. Jesus, Ele não é pego de surpresa em nenhuma situação, por mais escandalosa que ela seja. Sabia disso? Ele tem poder de transformar. Então Ele olha para mim e para você nessa noite e Ele diz: não importa o quão longe você está andando, não importa o tamanho do teu erro, não importa a tua mentira, não importa o teu pecado. Se hoje tu ouvires a minha voz e desceres da árvore, eu vou entrar no teu coração e vou mudar a tua realidade, vou transformar o teu caráter e nunca mais você será o mesmo, porque é isso que Jesus faz, querido. Ele te chama pelo teu nome. Existe um convite para entrar na tua casa. O nosso coração é a nossa casa, em primeiro lugar, a casa que Ele quer habitar. Mas não é só isso. Quando Ele entra no nosso coração, Ele vai onde nós estivermos. Então Ele muda a nossa família também. Ele vai mudar o nosso trabalho. Existe um convite hoje, e a questão é: você vai abrir o teu coração, porque Ele está te chamando pelo teu nome. Quando Jesus entra e transforma, a casa vira um altar de adoração. Lucas 19:9, Jesus fala para Zaqueu: hoje houve salvação nesta casa. Quando Jesus entra, há salvação. Quando Ele está presente, a nossa casa se torna um altar de adoração. A presença de Jesus provocou naquele homem arrependimento. Porque ele fala para Jesus: se eu defraudei alguém, se eu roubei, eu vou restituir. E não é só uma restituição simples, eu peguei um e vou devolver um. Não, não. 4 vezes mais. Por quê? Porque houve um arrependimento de postura. Ele entendeu que tudo que ele estava fazendo era errado e que ele precisava fazer algo além daquilo que ele estava fazendo. Ele diz para Jesus: eu vou dar metade do que eu tenho aos pobres, aqueles que não têm nada. Eu vou compartilhar metade. Não é um pouco, não é 10%, não é metade. Ninguém faz isso se não tiver provado de um arrependimento genuíno. Você não muda, querido, se você não se arrepender genuinamente. E o convite de Jesus é: deixe eu entrar, para que haja arrependimento, porque é necessário arrependimento para que haja restituição. Não tem restituição se não houver antes o arrependimento. A gente fica pedindo para Deus restituir tantas coisas na nossa vida, e Deus está olhando para nós muitas vezes e falando: pois é, mas eu preciso de uma postura diferente. Eu preciso que você reconheça que isso estava quebrado, que você quebrou isso para que eu consiga restaurar, porque isso é o arrependimento, é a tomada de consciência. Eu errei, eu estava errando, a minha postura está errada, eu cometi erro, Senhor, eu reconheço. Ok, arrependimento, agora eu posso restituir, eu posso restaurar, eu posso fazer, porque você já entendeu onde você errou, o que você fez e quem é a única pessoa que pode entrar agora e restaurar todas as coisas. E como consequência, houve uma mudança de caráter. Porque se ele não tivesse tido a transformação do seu caráter, ele não teria prometido nada. Ele teria tido uma experiência com Jesus muito legal. Conheci Jesus, assinei para Ele, mas passou e foi fazer outros milagres, curar outras pessoas. Mas não, querido. Ele teve o seu caráter transformado, porque ele está citado na palavra, que é a
a verdade absoluta sobre as nossas vidas pelo próprio nome. Ele não prometeu, ele cumpriu, porque senão ele não estava aqui na palavra como ele está. Ele cumpriu a sua promessa. Ele restituiu. Ele deu aos pobres. Ele fez o que ele se comprometeu a fazer. Por quê? Porque quem faz o que se compromete é uma pessoa de bom caráter. Quantas vezes nós nos comprometemos com Deus e falhamos e furamos? Quantas promessas do Senhor já te fez, já te entregou? Quantas palavras, quantas vezes você veio para o altar e falou: Senhor, hoje eu me arrependo, eu nunca mais vou fazer isso. Mas você fez de novo. O Senhor está nos chamando para um compromisso real, querido. Uma mudança de postura real. O meu esposo, ele fez uma cirurgia de hérnia alguns anos atrás. E eu pensei nisso agora e você vai entender o que é uma mudança de caráter. Uma pessoa que tem hérnia, ela sente muita dor. E se ela for procurar um massagista, um massoterapeuta, um fisioterapeuta, vai fazer a massagem, vai relaxar, vai fazer, mas não vai resolver. Porque não é massagem, é cirúrgico. Jesus quer transformar o nosso caráter, Ele não quer massagear o nosso ego. É cirúrgico. E cirurgia é invasivo. Cirurgia às vezes dói. Mas é o único jeito de curar doenças crônicas. Então hoje o Senhor está falando para mim e para você: eu não quero só massagear para aliviar a tua dor e daqui a algum tempo você voltar com a mesma dor no mesmo lugar. Não, eu quero entrar como um cirurgião, profundamente, mudar aquilo que precisa ser mudado. Vai doer? Vai, muitas vezes vai doer e dói, querido. Eu sempre falo, se não está doendo, tem algo errado. Se Deus não está te pedindo nada, tem algo errado. Se você está só fazendo a tua vontade, tem algo errado. Isso não é evangelho, isso não é cruz, isso não é ser discípulo. Mas Ele nos chama pelo nome para sermos discípulos e não só espectadores. O Senhor não quer que você venha reunião após reunião. Ele quer entrar na tua casa, querido. Amém. Ele não quer que você venha, sente aqui. Não, Ele quer mudar a tua rotina. Ele não quer que você escute uma palavra legal e saia daqui animado. Não, Ele quer que essa palavra dê frutos no teu coração e você tome a postura que é preciso tomar. Porque esse é Jesus. Onde Ele entra, o caráter muda. As máscaras caem, o coração se rasga e há uma nova postura. Se não existe, é porque Jesus não entrou ainda. Ele está fora, Ele está passeando perto, Ele está sussurrando, você está ouvindo falar dele, mas Ele não entrou, porque quando Ele entra, não tem como não haver mudança. Não tem como, querido. Existe mudança. Eu faço o que eu tiver que fazer. Eu não me preocupo mais, porque Ele entrou e Ele me mostrou o que eu precisava fazer, o que eu precisava assumir, o que eu precisava deixar, como eu precisava me portar. É isso que Jesus faz. E eu vou caminhar para o fim, fazendo a mesma pergunta que eu fiz há 2 semanas atrás. Você está no ambiente de transformação, porque onde 2 ou mais estiverem, ali o Senhor está. E onde Ele está, há transformação. A questão é, você está disponível para ser transformado? Porque nunca será sobre o Senhor conseguir ou não, poder ou não. Sempre será sobre eu me permitir ou não. Nós podemos passar anos aqui, culto após culto, reunião após reunião, e a vida permanecer igual. Porque nós não demos permissão para Ele transformar. Eu comecei falando de Hebreus 3, 7, 8. Se hoje ouvires a voz do Senhor, não endureça o teu coração. E eu quero terminar com essa frase. Se hoje, querido, você está ouvindo a voz do Senhor, não endureça o teu coração. Porque Ele está te trazendo para perto, e Ele não traz para perto para matar, Ele não traz para perto para nos deixar caído, ferido, não. Ele traz para perto para transformar o nosso interior.
que não é. Quando a gente começa a se aproximar, parece que não, que o caos se instalou. Não, querido, não é assim. É que você estava no escuro e Ele acendeu a luz, porque Ele é a luz do mundo. É como um quarto escuro.